Olá, torcedor tricolor, sejam bem-vindos ao nosso canal Vamos SPFC. No vídeo de hoje vamos ver mais sobre o Crespo no River, semifinais do Paulistão e muito mais. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Vamos lá. O Crespo, que história é essa de Crespo no River e tudo mais? O que o Galhardo sair do River tem a ver? Exatamente isso. O Galhardo, que voltou pro River Plate coberto de glórias, agora teve cofre aberto para gastar o que quis, torrou uma baita de uma grana, só que não fez nada. Ele foi um fracasso retumbante nessa sua volta ao River Plate, não ganhou absolutamente nada, ainda foi humilhado algumas vezes, tomando de 4-0 em casa de time pequeno. Aconteceu tudo, com todas as coisas a favor, né? É o único time com grana na Argentina, o estádio tem 100 mil pessoas todo dia, camisa pesada, time poderoso e tal, mas foi um fiasco absoluta essa volta do Galhardo, que ontem anunciou que o próximo jogo, quinta-feira, vai ser o último dele no comando do River Plate. E aí, o que acontece? Tem uma lista lá, quem vai ser o próximo técnico do... Esse é o olé de hoje. Após a saída de Galhardo, quem são os candidatos a dirigir River? E ó quem tá ali, ó. Olha a turma que tá lá. Vamos reconhecer a turma aí. Ali, ó, embaixo, com a mão esticada, Ramon Dias. Em cima dele... Aí tem o Crespinho ali, aí tem o... que treinou o Atlético Mineiro. Kudê, Milito, Kudê, Solari... E aí, o que tá aqui mais à frente... É o Carlos Tramontina ali? Carlos Tramontina ali do lado do escudo dele ali, ó. Saiu jornalista, virou treinador agora. E esse primeiro que está exatamente embaixo do escudo e com a mão do Ramon Dias na sua cara, Hernan Crespo, técnico do São Paulo. Arnaldo, é isso. São Paulo, nos últimos anos, viveu isso muitas vezes, né? O Dorival foi para a seleção brasileira, o Osório foi para a seleção do México, o Balsa foi para a seleção da Argentina, no momento em que o time estava se acertando, que é o que acontece agora. São Paulo está aí meio se acertando, o time está legal, não perde, tem essa semifinal importante contra o Palmeiras pela frente, está bem no Brasileiro, e agora ele é um dos candidatos. Lembrando, o Hernan Crespo é um ídolo do River Plate, jogou no River Plate, fez sucesso no River Plate, é uma figura importante lá. E aí... É frágil a presença do Hernan Crespo no São Paulo, pelas condições? Eu acho que, primeiro, essa lista grande aí, na verdade, são 3 nomes principais, né? E o Crespo está entre os 3 nomes principais, né? A lista é Kudê, Crespo e Solari, que tem mais ou menos o mesmo perfil, esse perfil que o River gosta de jogadores ou treinadores que foram jogadores de sucesso no clube, como o Galhardo foi, como o Kudê foi, como o Solari foi, como o Crespo foi, sobretudo, né? Jovens. Então, é o perfil mesmo. Demichelis foi antecessor do Galhardo, né? Também não foi muito bem, né? Mas é o perfil de treinador que o River gosta, é bem diferente do perfil de treinador do Boca, que é mais ou menos o caos, né? Pode ser mais boleirão. O perfil do Crespo cola muito com o que o River pensa como treinador nesses últimos anos, décadas e tudo mais. Vai lembrar o seguinte, né, Tironi? O Crespo, ele foi formado como técnico na Itália, trabalhou sim na Argentina, no Banfield e no Defensa e Justiça, numa época que o Galhardo reinava. Ele nunca foi convidado para dirigir o time de coração, né? Então, para o Crespo e para alguns outros, o River é quase um convite de seleção nacional, dependendo da circunstância do convite. Então, aí não é exatamente uma situação sólida ou frágil no São Paulo. É o tipo de convite que o cara vai receber, se ele receber, do time que ele receber. O argentino tem muito disso, né? De uma ligação com o clube de formação e tal. Ou ele volta para encerrar a carreira como jogador, ou muitas vezes como treinador. Então, primeiro, eu não estranho o Crespo estar na lista do River. Eu acho que seria um nome bem provável. Em relação aos seus concorrentes, digamos, na escolha, o Kudê está empregado também, tá trabalhando na Espanha. O Crespo está empregado? Está empregado, mas está aqui pertinho, né? E em relação à situação dele no São Paulo, vamos analisá-la. É a segunda passagem, ele tem contrato com multa,
Na primeira passagem ele foi chutado, né? O presidente e a direção que o chutou, os dois não estão mais lá, mas o Rui Costa, que o contratou da primeira vez e da segunda vez, segue lá. O São Paulo ainda deve coisas da primeira passagem para ele. O São Paulo está tentando sair do caos, mas ele é um caos, né? Administrativo, político e tudo mais. Então a estabilidade no São Paulo ela não existe, né? O que ele tem? Acho que ele tem o carinho da torcida do São Paulo, mas não é grande coisa, né? É uma coisa que faça, pô, vou ficar aqui para o resto da minha vida. Eu vejo o Crespo num momento bom no clube, mas a última entrevista dele acho que reflete o atual estágio das coisas, né? Depois da classificação contra o Bragantino. Mais descontraído, mais ambientado, mais contente com o que ele vem recebendo em termos de reforços, de perspectiva. Ao mesmo tempo, aquela última pergunta na coletiva e se o São Paulo for a final do campeonato estadual que você quer tanto, não tem estádio para jogar, né? E ele, isso. São Paulo é um clube que não tem estádio para jogar. Que hoje tem AC/DC no estádio do São Paulo. O AC/DC já tocou também no estádio do River, sabia? Uhum. Aliás, faz um sucesso na Argentina, o AC/DC. Mas o River Plate hoje é um clube mais estável que o São Paulo, né? Então eu não vejo surpresa se ele, com o convite oficial, balançar. Não vejo mesmo surpresa. E acho que o São Paulo já teve muitas condições melhores para segurar um treinador ou para convencer o treinador do que nessa circunstância. E vejo mais do que uma possibilidade, se ele for convidado e topar, uma dificuldade imensa em substituir treinador no futebol brasileiro. Porque os nomes brasileiros, que são os normalmente escolhidos no meio de uma temporada, como é o caso, já estamos no terceiro mês da temporada, os nomes brasileiros no mercado são muito complicados, hein? Então, eu acho que o São Paulo tem que ficar de olho e tem que estar preparado para um eventual convite. Ele pode ocorrer, sim. E aí, Rodrigo, que tal? São Paulo agora se acerta, o time está jogando bem, a torcida deu uma empolgada, aquela turma lá que estava lucrando com camarote não está mais no pedaço. As coisas pareciam que estavam andando, agora vem essa. Primeiro, ou o Alé tá perdido ou o River tá perdido, porque 8 candidatos é brincadeira, né? É verdade. Assim, o Arnaldo colocou ali que os candidatos de fato são o Crespo, o Solari e... Quem que você falou? Cudê. Terceiro? Cudê? E o Cudê. Cudê, são os três. E aí, desses três, talvez o Crespo... São três. Quem são os três? Mas de Não, ele qualquer falou jeito, é uma lista Crespo, grande Cudê. demais, né? Com perfis Os três são totalmente diferentes, Crespo, né? Cudê e Solari. Crespo, Cudê e Solari. São os três candidatos. Desses três, até o Crespo, porque o Solari tá no Real Madrid, né? Como diretor esportivo. E o Cudê tá na Espanha também. Então, talvez nesse sentido, até o Crespo fosse mais fácil. É claro que tudo isso que o Arnaldo falou, ele tem razão. Tem uma relação emocional, inclusive, do Crespo. Nunca dirigiu o River, que é o clube que ele foi criado, que ele tem uma ligação. Então, tem uma ligação mais forte que o São Paulo. Mas eu acho que ele criou uma relação no São Paulo também. Não é um clube qualquer, digamos assim. Então, provavelmente é o segundo clube com quem ele tem a maior relação na vida dele. Essas duas passagens, a própria forma como ele fala do clube, né? Carinhosa e envolvido, não é um projeto assim, que ele estaria abandonando qualquer clube. E embora o Arnaldo tenha razão na questão do River ser um clube institucionalmente mais estável, o time não está nem um pouco estável, né? Ele vai entrar numa fogueira. Foram contratados 3 jogadores daqui do Brasil, né? Aníbal, Fausto Vera e Matias Vinha. Todos os anteriores que o Galhardo tinha levado, e tudo deu errado. Então ele vai chegar ali precisando dar resultado no clube que mais investe, sendo que o elenco está todo estranho, não é uma coisa tão fácil. E aqui ele tem pelo menos uma coisa encaminhada. Ainda que possa ter uma reversão, problemas durante o ano. Então vai ser, se chegar de fato a proposta para o Crespo, eu acho que vai ser aquele tipo de coisa que ele vai ficar 2, 3 dias com o negócio na cabeça, sem dormir, pensando o que ele vai fazer da vida. Não acho que uma decisão tão fácil assim
eventualmente, se ele for escolhido e o River tentar avançar. Mas se acontecer, seria uma pena para o São Paulo. Você já citou aí que já teve outros trabalhos interrompidos. E eu acho que agora tá andando, né? O time tá jogando bem, ele achou um formato. Seria de fato uma pena se ele sair. Eu gosto muito do Crespo como técnico, das ideias que ele tem. O jogo é mais fluido, né? Mas gosto mais, por exemplo, do que o do Zubeldia, embora o Zubeldia seja bom técnico também, mas do estilo de jogo eu gosto mais. E aí, Danilo? E acrescentando ao que os colegas disseram, tem a questão financeira que obviamente pesa. O Arnaldo passou um pouco por isso sobre as dívidas que São Paulo tem com o Crespo. E vamos pensar que o Munheco, o Galhardo, ele era um dos mais bem pagos do continente. Então, assim, na comparação, certamente o River Plate pagava mais para o Munheco do que do Crespo aqui no São Paulo. Então, vamos imaginar que o Crespo ali vai ter uma oferta para ganhar 50% a mais, de repente, o dobro, de repente, não sei. Então, assim, é uma outra coisa que pode balançar. O São Paulo está passando por essa reestruturação financeira. Como disse o Rodrigo também, o River, embora esteja com contratações, é o time mais forte da Argentina, está fora da Libertadores, está numa instabilidade porque não consegue ganhar, também um desafio que vai trazer questões aí para o Crespo, mas eu acho que é bem difícil mesmo. Resumindo o que todos vocês disseram, contando a idolatria, o que tem o Crespo com o coração no River, se chegar realmente essa proposta, se o Olé tiver certo, vai ser um belo desafio para o Crespo. Só para adiantar o assunto, mas também assim, claro, a gente está vendo o São Paulo fragilizado, com dívida, não contrata, não tem vencido coisas e tal, mas não estamos falando de um clube qualquer, né? O cara não tá, você sai daqui porque eu vou pro River, porque o River é o River. Mas aqui acho que é mais a relação do Crespo com o River, não é River contra o São Paulo. Eu consigo compreender isso, claro, normal, mas estamos falando do São Paulo. Né? Sei lá, vamos imaginar que o Ceni não estivesse lá no River Plate, aí um convite do São Paulo. Não é questão de ser o São Paulo ou ser o River, é a ligação, o coração, a possibilidade de realizar ali o desejo, o sonho, ainda mais que o Ceni já treinou São Paulo. A gente está falando do Crespo que nem teve essa chance no River. Eu acho que o Rogério é um bom exemplo. Eu não sei se o Rogério voltaria para o São Paulo. Não, mas é porque ele já se machucou com o São Paulo, né? Eu acho que não também. Mas já foi 2 vezes, né? Então, mas nas 2 vezes ele estava solto, né? Uma das vezes ele saiu do Fortaleza, sei lá, do Bahia, sei lá de onde que ele veio e foi pro São Paulo. Não, saiu do Flamengo. Saiu não, ele estava demitido, ele não era mais técnico do Flamengo. Então, tudo bem, ele estava no mercado, mas assim, isso que eu quero dizer. Eu acho, difícil a gente fazer, eu acho que o Danilo foi buscar um paralelo, mas é difícil ter técnico brasileiro bom que tenha sido ídolo de clube, né? O Rogério é um deles, mas o Rogério já tem 2 passagens pelo São Paulo e tal. Mas vale a tentativa da gente fazer um paralelo. Exatamente, não é pelo São Paulo ser pequeno ou estar desorganizado, não. São Paulo é grande pra caramba. Só que é uma questão de afeto, umbilical, né? O cara eu acho que quando você trata de camisas desse tamanho, eu acho que esse negócio, claro que é importante, o cara vai achar muito legal ser contratado pelo River, mas assim, o cara não está trocando um time qualquer por um outro. Imagina, se ele fala, olha... Não, se o Crespo estivesse no Mirassol, a gente não teria dúvida. Sim. A dúvida existe porque é o São Paulo. Sim, então, é exatamente o que eu estou falando. Só que aí o que a gente pensa em fazer, vai aceitar, aí é o que eu e o Arnaldo estamos falando, é a relação do coração, né? Então, assim, o São Paulo acaba virando um obstáculo justamente pelo tamanho que tem o São Paulo. Agora, se a gente for pensar só com o coração do Crespo, ele já está de mala pronta para a Argentina. Veremos, o fato é que... Por que você falou que quem é São Paulino de verdade não pode admitir a saída do Crespo? Hernan Crespo entrou para a história do São Paulo Futebol Clube em 2021. Já era um momento complicado do São Paulo, sem muito dinheiro, já com problemas administrativos. Aliás, era já a gestão Casares, né? E ele, que é uma estrela internacional, havia vencido títulos como técnico por onde passou, com Defensa e Justiça, foi campeão aqui da Sul-Americana. Então ele já tinha um currículo e o nome que ele tem no futebol, ele tinha mercado na Europa. Ele é praticamente um europeu, um argentino europeu. E ele se dispôs a treinar o São Paulo já num momento de dificuldade. O São Paulo não ganhava nada. Nada, não era campeão de nada desde 2012, quando ganhou a Sul-Americana. Ele chega aqui e, dentre os rivais, tinha o Palmeiras do Abel. Palmeiras do Abel poderoso, que já tinha vencido o Libertadores, chegou na final, ele ganhou
do Palmeiras do Abel e tirou o São Paulo da fila. E aí uma frase épica de Crespo tomou conta do vestiário do Morumbi e da arquibancada. A arquibancada abraçou. Onde as pernas não chegarem, chegará o coração. Até hoje você vê isso no Morumbi. Lindo. Então, ele teve um casamento perfeito. Aí ele saiu do São Paulo, ele não entendeu no começo muito bem o Campeonato Brasileiro, a dificuldade que era, teve dificuldades no Brasileiro. Isso ele foi vítima. E acabou sendo saído do clube. Foi saído do clube, tinha uma multa milionária para receber, ele com muita calma e muito respeito sempre com a instituição. Vidal Guia. Vidal Guia, lorde, cavalheiro, homem, sujeito homem, né, como a gente fala. Ele foi lá, conseguiu aos poucos, com dificuldade, receber o que o São Paulo devia e sempre falou em coletivas internacionais. Não é para fazer média aqui no Brasil, falando bem do São Paulo, a torcida o tratava muito bem e vice-versa. Tanto que ele voltou, não como um ídolo, mas com um profissional e uma pessoa que tem um casamento perfeito com o São Paulo. O Bu tá dando show. Ele voltou Alexandre Pato, eu acho. E o São Paulo passou e está passando ainda pelo maior problema administrativo financeiro da sua história. Jogadores aos montes no departamento médico. O Zubeldia, arbitragens ruins contra o São Paulo. Arbitragens ruins contra o São Paulo. Tudo contra. Então ele sem Oscar, sem Caleri, sem Lucas, tendo que botar jogador da base, e os jogadores da base que eram bons, o São Paulo vendeu todos. Ele não tinha nada. Mesmo assim, ele impediu o rebaixamento do São Paulo ele borrifar, vai. no Campeonato Brasileiro, com folga, e no Paulista também, onde ainda está vivo. Então, Hernan Crespo, se sair do São Paulo, sai pela porta da frente. Ele superou momentos muito difíceis do clube, do departamento médico, do departamento financeiro, da presidência, escândalo atrás de escândalo. Ele, se sair, sai por cima. E se ficar, ele pode ganhar pela segunda vez no Campeonato Paulista, coisa que técnicos recentes estiveram lá e não conseguiram vencer, saíram sem título. Bom, agora Vitor Birner me parece um show de Bubu, mas agora o Birner promete se recuperar, por exemplo. Eu não sei nem por onde começar, mas vamos lá. Vamos falar já que ele começou pela passagem anterior do Crespo pelo São Paulo, e se a gente quiser falar sobre passagens anteriores, a gente tem a do Galhardo, a primeira, e tem a última do Galhardo, para fazer uma comparação, que são bem diferentes. O Crespo teve uma grande vantagem na passagem anterior. Uma não, duas. O presidente Júlio Casares, obviamente, uma medida populista, a primeira que rolou o torcedor, na minha maneira de ver, obviamente, vamos poder deixar que está certo, vendeu que o estadual era mundial. O que, obviamente, diminuía a história do clube, porque quem diminuiu o tamanho do estadual no país foi o São Paulo, quando deu valor a Libertadores em 92, 93, aí tem a briga com o antigo presidente da Federação Paulista, Eduardo José Fará. Um dia, se vocês quiserem, eu explico com detalhes. Ou seja, quem tornou a Libertadores grande como ela é no Brasil e diminuiu o estadual foi o São Paulo Futebol Clube. E aí veio o presidente Júlio Casares para fazer o contrário. E vendeu para o seu treinador, Hernan Crespo, por isso eu falo que nisso ele foi vítima, que estadual era mundial. Não deu férias para os jogadores do São Paulo, os outros times todos saíram de férias, o Palmeiras, quem o São Paulo venceu na final, também saiu de férias. E o São Paulo estava fisicamente voando no estadual. E o jogo do Crespo é um jogo de muita pressão alta, marcação individual, que depende muito da parte física. Então, ele tinha isso acima dos outros. Uma segunda questão, e essa torcida do São Paulo vai ficar irritada, mas é a realidade do campo. Então, ou você gosta de futebol e entende de futebol, ou você briga com o campo, ou você fica irritado comigo. Eu respeito todas as suas opções. O jogo do Crespo é um jogo de muito associativo. Ele gosta de aproximação, tabela e tal. Cara, ele herdou isso do Diniz quase pronto. Ele, sabe, assim, é muito óbvio, né? Então, ele tinha fisicamente um time bom e ele tem um mérito. Ele soube usar isso, ele agregou coisas que ele pensava isso e ele ganhou o estadual, merecendo, jogando o melhor futebol entre todas as equipes. E só não ganhou o estadual invicto por causa de um erro de arbitragem, tá? Só que, dali em diante, o time estava destruído fisicamente. E com ele, ia ser rebaixado no Brasileiro. E aí ele foi vítima, porque a diretoria falou para o seu funcionário, priorize o estadual. Acima de tudo, inclusive acima de primeira fase de Libertadores. Porque era interessante para a diretoria vender para você, São Paulino, que estadual quebrava o tabu. Tal, e não quebrou tabu nenhum. O tabu foi quebrado na Copa do Brasil. Estadual é um título pequeno para time grande. Tá? É um título vale porque você ganha o clássico, vale porque você leva a taça para casa, mas a taça derrete, como a gente viu logo depois daquele próprio brasileiro. E o Crespo, na volta, se perdeu completamente. Eu até acho, vocês pegam muito no meu pé, você não gosta do Crespo, você gosta do Zubeldia. Eu falo de trabalhos, eu nunca conversei com nenhum deles pessoalmente. Talvez pessoalmente eu goste mais de um do que do outro se conhecê-los, tá? Mas aí tem uma coisa que é essencial. No Brasil, onde a gente treina muito pouco, você precisa entender contextos.
a capacidade de adaptação do Crespo, cara, é quase nula. Enquanto a do outro é muito grande. Então, qual é o problema do Crespo? Ano passado, a linha de 5, o time não jogava. Linha de 5, eliminado. Linha de 5, traz o Rigoni. Rigoni na ala. Cara, o nível... Fala de tabus. Primeiro técnico a perder um jogo pro Palmeiras em Libertadores, única vez que o São Paulo perdeu. Você tá calando o Bubu. Primeira vez que o São Paulo foi eliminado pelo Palmeiras em Libertadores. Você pode ter jogado 6 vezes o Palmeiras e não tinha perdido nunca em Libertadores pro Palmeiras. Sempre tinha eliminado o Palmeiras. Primeiro a perder para um argentino dentro do Morumbi. Eram 49 anos que o São Paulo jogava contra a Argentina no Libertadores, nunca tinha perdido. Mas esses tabus, é porque a retórica vão desaparecendo. Aparece, ó, quebrou um tabu contra o Bragantino. Quer dizer, você quebra um tabu contra o Bragantino no estadual, é mais importante do que você perder 49 anos de invencibilidade contra a Argentina e Libertadores no Morumbi. Quando você tinha empatado um jogo só do Diniz com 2-2 com o River Plate, tinha ganhado todos os outros jogos de Libertadores. Todos no Morumbi. Nunca tinha empatado antes. Então, se ele sair, o São Paulo melhora? Peraí. Qual é o problema? Eu acho que o Crespo, se você der pra ele uma semana de trabalho e um elenco forte fisicamente, pra fazer a comparação, que eu sei que as pessoas estão pensando nisso, ele faz mais que o Zubeldia. O problema é que aqui não dá pra fazer isso. Os jogadores de São Paulo não têm as características pra isso, tanto que eles se incomodaram. E aí, quem salva o Crespo? Vá ao meu TikTok, veja o vídeo que eu fiz. Veja o vídeo que eu fiz antes da estreia do Rafinha, quando ele chega no São Paulo, as medidas tomadas pelo Rafinha antes do jogo contra o Flamengo. Quais foram? Cite duas. Fala com cada jogador, fala que você sabe jogar bola, fala com cada departamento, conversa com o técnico, mata o discurso derrotista de rebaixamento, o discurso derrotista depois da derrota do Palmeiras por 3-1. Daquele jogo em diante, o São Paulo não perdeu nunca mais, porque o ambiente mudou. Eu posso ser técnico do São Paulo agora? O Rafinha vai fazer o trabalho? Pode colocar o Bubu lá, o Birner. Eu gostei, o Rafinha vai... Não, então já é o seguinte, a interpretação é a seguinte, você acha que o papel do Rafinha é nulo? Não, é importante. Você acabou de falar isso, que qualquer imbecil faz. Mas a gente tá falando assim, o São Paulo não perde mais. É muito mais difícil que isso. O Crespo não fez nada. O Crespo tá lá só de rainha da Inglaterra lá. Não apita nada. Não é isso. Ele vai sair, o São Paulo vai continuar ganhando todo mundo porque o Rafinha tá lá. Taticamente o Crespo mudou o time, consegue fazer algumas coisas boas. Eu concordo que a melhora do São Paulo... Ainda tem problemas. Passa, obviamente, por decisões do técnico, mas você pegar o pacote inteiro dele no São Paulo, nessa segunda passagem, ajudando a arrebentar os jogadores fisicamente com o modelo de jogo, perdendo de 6 do Fluminense, sendo eliminado como foi da Libertadores, jogando futebol péssimo com decisões péssimas, perdendo para um time de segunda divisão na Copa do Brasil, com decisões erradas, e com começo estadual péssimo, com o ambiente destruído, como o Lucas falou, indiretamente, até a chegada do Rafinha, e falar que isso é bom... Desculpa. Não falo que é bom. Não dá. Mas ele treinou o São Paulo na pior fase da história do clube. O São Paulo não funcionava nenhum setor. E aí ele treinou, o Carpini teremos treinou, um show no Morumbi. Teremos um show no Morumbi. O Rogério Ceni treinou. Da sala da presidência ao departamento médico, ao departamento financeiro, a Cutia, quem cuidava de Cutia. Nada no São Paulo funcionava. Pra não falar que tudo era funcionava com o Rogério, com o Carpini. Então, você imagina com jogadores sem receber. Jogadores do São Paulo sem receber em dia. Ganharam a Copa do Brasil sem receber. Então, com todos esses problemas, você não pode chegar e falar assim, o trabalho do Crespo é horroroso, é pavoroso. O cara tá sendo ali vítima de um processo, de um contexto. É isso, tricolores. Comentem aqui o que vocês acharam. Se inscreve e até o próximo vídeo.